Olá classe, tudo bem? Sou o professor Mauro e hoje eu vou ministrar a aula de notação científica. Vamos lá? A habilidade a ser trabalhada é a EF09MA18, reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células e a capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. O objeto de conhecimento é unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Os objetivos da aula são compreender a utilidade das potências na representação de números muito grandes ou muito pequenos, analisar e interpretar dados escritos na forma de potência de base 10 e relacionar a representação decimal com a notação científica de grandezas, certo? Então, para iniciar nossa aula, vamos relembrar o que é potência. A palavra potência nos leva a uma ideia de grandiosidade, evolução, crescimento e aumento. O conceito matemático de potência também tem significado, porém, com definições específicas. Vamos ver então como representamos potência algebricamente. Nós temos aqui A elevado a N, onde A é a nossa base e N o expoente. O expoente é muito importante, por quê? Porque ele indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma, ok? Vamos ver alguns exemplos? Primeiro eu tenho 10 elevado a 5. Vamos ver no quadro? Eu tenho aqui então a base 10 elevado ao expoente 5. Então, a base 10 tem que ser multiplicada por ela mesma 5 vezes. Então eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então eu tenho o resultado de 100.000. Nós podemos notar que nas potências de base 10, a quantidade de zeros é igual ao número do expoente, certo? Vamos para o segundo exemplo. Agora eu tenho a potência 10 elevado a menos 3. Ok, professor, mas como eu efetuo? Muito simples. Vamos lembrar que oculto aqui nós temos o número 1. Então, é só a gente inverter, ok? O denominador vira numerador e vice-versa. Então, nós vamos ter 1 sobre 10 elevado a 3. Lembrando, o expoente que era negativo, como eu fiz essa inversão, fica positivo. Então, a gente vai ter, então, efetuando 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10. Fazendo esse cálculo, nós teremos 1 sobre 1.000, pessoal. Efetuando a divisão, nós vamos ter, então, igual a 0,001. É importante a gente notar que a quantidade de casas que nós temos depois da vírgula é igual ao número do nosso expoente, certo? Então vamos agora focar um pouco em notação científica, que é o nosso objetivo. Nós utilizamos a notação científica para representar números muito grandes ou muito pequenos. Escrever um número em notação científica é representado com uma potência de base 10. E o número em notação científica é representado da forma K vezes 10 elevado a N. Mas como assim, professor? Vamos ver? Vamos ver aqui o K. O K é uma constante, ou seja, ele tem que ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Daí nós teremos vezes a nossa base 10 elevado a N. N é o nosso expoente, certo, pessoal? E ele tem que ser um número inteiro. Vamos ver alguns exemplos para melhor entendimento? Nós temos a letra A aqui, 830.000. Vamos para o quadro. Vamos primeiro achar nossa constante. Ela tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, onde vai a minha vírgula? Vai entre o 8 e o 3, certo? Então, nós vamos escrever a nossa constante de 8,3 vezes 10. E agora, professor, e o expoente? O expoente será a quantidade de casas que a vírgula andou. Então, ela estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, nós teremos 8,3 vezes 10 elevado à quinta potência. Mas será positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque esse número é muito grande. Então, tomem como base. Quando o número é grande, o expoente é positivo. Vamos ver um segundo exemplo? Temos aqui 0,00000061. E agora? Vamos achar primeiro a nossa constante. Onde vai a nossa vírgula? Aqui. Então, nós temos constante 6,1 vezes a base 10. Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Mas, professor, o número não é muito pequeno? Muito bem, então ele será negativo. Então nós temos 6,1 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos agora ver um exercício de aprendizagem? Entre 2020 e 2021, o
Brasil viveu a pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Existem vários tipos de vírus que podem ter estruturas de tamanhos diferentes. Porém, no geral, são seres minúsculos, invisíveis a olho nu e que se espalham rapidamente. O comprimento típico de um vírus é de 0,0000001 centímetros de diâmetro, aproximadamente. Então, o exercício está pedindo que nos escrevamos o tamanho centímetro de diâmetro em notação científica. Vamos escrever? Primeiro vamos pegar o número 0,0000001. Como vamos escrever? Primeiro a nossa constante, que vem aqui, nós teremos o 1 vezes a nossa base 10. E quantas casas foi andado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. O número é muito pequeno, então negativo. Então nós teremos 1 vezes 10 elevado a menos 6. Gabarito letra B. Então, pessoal, para concluir a nossa aula e ver se os objetivos foram atingidos, nós vimos que a notação científica é utilizada para representar números muito grandes ou muito pequenos, certo? E eu deixo uma frase aqui para vocês. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Muito obrigado e agradeço a presença de todos.